Olá, queridos alunos da disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância. Hoje falaremos um pouco sobre a importância da rotina nas instituições de crianças de 0 a 3 anos. E para isso começamos com uma pergunta: o que são as rotinas? Carmen Barbosa responde dizendo que rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições de educação infantil. O que compõe as rotinas, então? Então, a gente vai ver que dentro das rotinas a gente vai encontrar um padrão de horário, emprego do tempo, sequência de ações, trabalho de adultos e de crianças, um plano diário, uma rotina diária, jornada. Então, encontramos diversas maneiras, dependendo do espaço escolar em que estejamos, para nomear como ocorrem, como se dão as rotinas dentro do espaço da educação. Nosso foco mais específico é pensar a educação de 0 a 3 anos e entender de que maneira as rotinas vão contribuindo para esse segmento da educação infantil. Percebemos que nesse contexto as rotinas elas são cruciais porque elas estabelecem uma segurança para a criança acerca das diversas atividades que vão sendo desenvolvidas com ela dentro daquele contexto, ajudando inclusive a minimizar as angústias que a criança possa vivenciar, sobretudo logo no início da sua saída do âmbito familiar para a sua entrada na creche, na escola de educação infantil, mas também vamos percebendo o quanto, na medida em que a criança vai se estruturando dentro desse espaço, as rotinas vão contribuindo para a organização do seu mundo interno e de sua relação com o mundo externo e dessa perspectiva para o seu desenvolvimento mais amplo. As rotinas, Maria Carmen vai trabalhando esse tema e problematizando um pouco acerca de como essas rotinas podem se estabelecer. Então ela vai dizer que ela pode ser de autoria diversa, ou seja, ela pode ser ditada pelo sistema de ensino, pelos técnicos das instituições, pelos diretores, supervisores, professores e demais profissionais da instituição e às vezes com a ajuda das próprias crianças. Então o que nós vamos perceber é que não há uma única forma de estabelecer as rotinas. O importante é que elas possam contemplar as especificidades do desenvolvimento da criança. Então, quando vamos para as escolas, para diferentes escolas e nos propomos a observar como são estabelecidas essas rotinas, o que percebemos é que quando essa rotina ela é constituída de uma maneira vertical, vindo da direção ou do corpo técnico daquela escola, para as crianças, sem contemplar as especificidades do seu desenvolvimento, aí nós encontraremos muitos problemas, porque de um modo geral perceberemos que as crianças não estão sendo contempladas dentro do seu desenvolvimento, que as crianças estão sendo colocadas no segundo plano. Então, infelizmente, ainda encontramos escolas em que o horário do sono, o horário do almoço, o horário das trocas, eles são regulados primeiramente pensando em contemplar os horários da instituição como um todo, e também trabalhados de uma maneira coletiva que suprime aquilo que há de individual na relação daquela criança com o seu corpo, com o seu ritmo pessoal. O ideal seria que pudéssemos contemplar, na verdade, o desenvolvimento de cada criança, de cada ritmo estabelecido ali, trazido
por aquela criança do seu meio familiar e gradativamente essa relação grupal, essa relação coletiva vai se estabelecendo. Então o ideal é que a gente não colocasse as crianças em função do administrativo, mas mais ao contrário, que a gente pudesse pensar numa organização desses espaços institucionais mais amplo, em harmonia com a constituição desse espaço pessoal, desse espaço individual da criança na constituição de suas rotinas. Como uso cotidiano, então, vamos analisar como a Maria Carmen propõe o estabelecimento das rotinas. Ela vai dizer para a gente que a palavra rotina apareceu primeiramente na língua francesa como route, um derivado do latim rupta, ou seja, rota, né? Algo que nos remete a um destino, uma meta, algo a ser cumprido. Etimologicamente indica uma noção espacial, um caminho, uma direção, um rumo. Também pode ser pensado como uma sequência temporal, uma maneira habitual e repetitiva de trabalhar. Como palavra de uso cotidiano, apareceu no francês também como rotina. Nos dicionários de língua francesa, trata-se de habilidades adquiridas pela prática e não pelo estudo, afastando-se mais do campo da educação nessa perspectiva, remetendo àquelas práticas cotidianas que vemos se estabelecer dentro do âmbito familiar, né? Algo que vai sendo estabelecido no seu fazer cotidiano. Mas vejam que é importante a gente perceber que mesmo essa rotina sendo, tendo a sua origem aí pensada dentro do âmbito mais do fazer caseiro, cotidiano, podemos problematizá-la e trazer recursos teóricos hoje para analisar a prática a ser estabelecida dentro desse contexto de 0 a 3 anos. Vemos ainda, a partir do dicionário Aurélio, que as rotinas são pensadas como um caminho já percorrido e conhecido, em geral trilhado maquinalmente, rotineira. É pensado também como uma sequência de atos ou procedimentos que se observa pela força do hábito. Mais uma vez, a palavra rotineira vem à tona. Uso, prática, norma geral de procedimento. Tá? Então vamos vendo aí que as rotinas elas vão sendo marcadas justamente por esse fazer cotidiano, por uma prática que se repete no dia a dia. E agora vamos pensar então como é que isso é pensado pela via pedagógica. Pela via pedagógica, a rotina é um elemento estruturante da organização institucional e de normatização da subjetividade das crianças e dos adultos que frequentam os espaços coletivos de cuidados de educação. Então, vamos percebendo o quanto que ao ser problematizada a rotina a partir de um olhar pedagógico, a gente vai percebendo o quanto que esse fazer cotidiano, ao ser trazido para uma prática pedagógica refletida, de uma maneira crítica, a gente vai pensando essa rotina como uma maneira de organizar os fazeres institucionais, de normatizar aquilo que até então, visto nos outros slides, falava de um fazer rotineiro, de uma coisa mais caseira, de uma prática repetitiva, para a qual nem sempre havia um processo de reflexão sobre as suas ideologias, os seus automatismos ali presentes, incutidos naquela prática cotidiana. Nessa perspectiva, eu acho interessante falar para vocês de um trabalho de uma autora que inclusive divide aí a parceria do nosso livro Interações com a Cisele Ortiz, que é o trabalho desenvolvido pela Maria Tereza Venceslau. Maria Tereza Venceslau, ela fez uma pesquisa em seu mestrado, desenvolvido no Instituto de Psicologia da USP, sobretudo falando da cultura
envolvendo a prática de docentes no cuidado direto com crianças de 0 a 3 anos. Então ela vai justamente a partir desse material, que é importante que vocês possam consultar em algum momento, como uma leitura complementar, ela vai falando do quanto que havia na prática daqueles educadores observados, muito de visões assistencialistas em alguns momentos, higienistas em outros, nem sempre uma reflexão sobre a questão da pedagogia envolvida no fazer cotidiano daqueles professores. Então ela vai falando de certa maneira disso que a Maria Carmen Barbosa nos diz, que quando pensada do ponto de vista pedagógico, a rotina ela dá possibilidades para que nós possamos refletir sobre o que nos move no nosso fazer cotidiano na relação com a criança. Alguns momentos em que nós nos sentimos compelidas a sentir compaixão por essas crianças, em alguns momentos em que nos vem à tona aquele sentimento de indignação, porque a mãe coloca a criança na creche quando na verdade ela poderia cuidar da criança em casa, já que ela não trabalha. Então, uma série de questões que vão permeando o imaginário do educador dessa faixa etária de 0 a 3 anos vão sendo problematizadas na medida em que olhamos para essa prática e refletimos sobre essa prática de uma maneira mais crítica. Nessa perspectiva, a Maria Carmen Barbosa então vai nos perguntar, quando ela fala das rotinas, sobre o porquê ser uma rotina normatizadora. Porque a rotina tem esse aspecto de normatizar o cotidiano. E ela vai responder dizendo que trata-se de um conjunto de procedimentos e atos que não devem sair da ordem, que um deve vir na sequência do outro. Ela vai falando em muitos pontos, sobre o caráter de repetição que vai se agregando às rotinas, e trazendo para que nós pensemos a respeito do quanto que há de resistência ao novo, ao quanto que há de resistência à transformação, a depender de como se estabelece essa repetição. Ela vai falar também que é normatizador na medida em que nos ajuda a criar hábitos, então ela vai falando que as crianças elas se habituam, elas se adaptam, e o adulto sem saber acaba educando pela via do hábito. Então, nessa medida em que ela acaba introduzindo uma certa norma, uma certa sequência que vai se impregnando na própria organização do corpo e do fazer cotidiano dessa criança também dentro daquele contexto. Vejamos então alguns exemplos de rotinas, inclusive para que vocês tenham condições de analisar como isso se estabelece dentro do próprio estágio de vocês. Então, aqui temos uma rotina de uma turma com 3 anos de idade, em que a primeira coisa que ocorre então é a chegada e uma saudação. Ocorre uma conversa livre com cerca de 15 minutos, na sequência vem um jogo livre com atividades informativas, materiais, blocos, casas de bonecas, com uma variação aí por volta de 20 minutos, atividades ao ar livre, que envolve o cuidado das plantas e animais, com uma duração aproximada de 15 minutos, música e expressão corporal, envolvendo aí 30 minutos e um descanso de 10 minutos. Atividades de conjunto em grande grupo, histórias, pintura e marionetes com uma duração de 20 minutos, a despedida por volta de 15 minutos, totalizando aí pouco mais de 2 horas e meia, de acordo aí com os autores que nos trazem esse exemplo de rotina, tá? Percebemos que nessa rotina não há menção à parte de alimentação ou cuidados com o corpo da criança, troca, banho, alimentação. Poderia haver também, vocês vão perceber que quanto menores as crianças, mais isso está presente nas suas rotinas. Vamos analisar um outro modelo de rotina, então, apresentado por Maria Carmen Barbosa.
Trata-se de uma turma que atua no período da manhã, então a gente vai trazendo aí essa rotina a partir da chegada das funcionárias e o preparo das salas. Então vejamos que aqui já há uma inserção da rotina pensada já a partir da organização do trabalho dos próprios educadores. Ocorre a chegada e a recepção das crianças com a arrumação do material individual em local apropriado. Assim que as crianças chegam, então, há a troca da fralda dos bebês, se necessário, a oferta das mamadeiras ou café da manhã, são realizadas atividades ao ar livre, com banhos de sol, com brincadeiras envolvendo objetos ou brinquedos, o banho e, ao final, o almoço. No período da tarde, as crianças têm um momento ali do seu sono, em que elas podem dormir ou descansar, e aquelas que não desejam dormir ou descansar podem brincar em seus berços ou colchonetes. É importante a gente entender que esse momento de oferta de espaço para dormir, ele não deve ser obrigatório. A criança tem direito a dormir se ela estiver cansada, se ela quiser, mas aquelas que não estão cansadas, que não desejam dormir, que desejam brincar nesse espaço, devem ter direito também a realizar outras atividades. Após o período do sono, então, há o lanche com mamadeira ou suco, dependendo aí da faixa etária, que provavelmente crianças bem pequenas, bebês ainda, que fazem uso da mamadeira, e, na sequência, algumas atividades orientadas. Tá? Temos um outro exemplo aqui de rotinas, que envolve já o final da tarde, geralmente há crianças que muitas vezes ficam em período integral na escola, então no final da tarde a janta, uma atividade mais tranquila, mais leve, como a leitura de histórias, a troca de roupas das crianças e o preparo para a saída. Na saída, então, ocorre a conversa com os pais e a entrega das crianças aos pais. Essa é uma rotina apresentada aí no livro da Abramovitz e Weisskopf. Bom, por hoje encerramos a nossa discussão sobre as rotinas e voltaremos na nossa próxima aula com outros exemplos e com mais discussões a esse respeito, ok? Lembre-se, esse é um importante organizador do espaço, das práticas com crianças de 0 a 3 anos, teremos momentos de socialização sobre essas práticas a partir dos estágios e é importante que vocês possam então se deter agora a partir das próximas observações sobre esse importante aspecto de organização da educação infantil de 0 a 3 anos. Um abraço, até a nossa próxima aula.